Amém? Eu quero compartilhar com você a palavra do Senhor. Se você trouxe a sua Bíblia e puder abrir comigo no livro de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos no capítulo 7. Atos dos Apóstolos capítulo 7. Nós vamos ler o verso 54 ao 60. Vamos mergulhar aí na história de Estevão. Atos dos Apóstolos capítulo 7, o verso 54 ao 60. Mesmo assentado, mas com toda a reverência no teu coração, vamos ler a palavra de Deus. Diz assim o texto: ao ouvirem isso, ficaram com o coração cheio de raiva e rangiam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus. Então disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Eles quem? Os que estavam com o coração cheio de raiva, que rangiam os dentes, o sinédrio, os religiosos. Eles, porém, gritavam bem alto e taparam os ouvidos, e unânimes avançaram contra ele, e o expulsando da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram as capas deles aos pés de um jovem chamado Saulo, e enquanto o apedrejavam, Estevão orava dizendo: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, gritou bem alto: Senhor, não os condene por causa deste pecado. E depois que ele disse isso, morreu. Palavra de Deus para os filhos e filhas de Deus. Quem está comigo, diga amém. Querido, o que Estevão viu? O que Estevão viu? E talvez você vai olhar para o texto e vai falar: ele viu a glória de Deus, ele viu Jesus à direita de Deus. Mas eu quero que você entenda o que eu estou perguntando para você. Inclusive tenho a arte da pregação aí no slide. O que Estevão viu? Sabe, existem algumas formas de nós olharmos para a vida. Algumas pessoas olham para a vida de forma circunstancial, fundamentam a sua visão, ou são guiadas por aquilo que as circunstâncias estão falando, ministrando ao coração. Por exemplo, esse mês nós andamos muito pelas circunstâncias, por aquilo que estava diante dos nossos olhos, por aquilo que nós sentimos na pele ao levantar e tá aquele frio e falar: opa, eu preciso pegar uma blusa. A gente é guiado pelas circunstâncias. Tem gente que é guiado por sonhos, projetos, e aí eu quero considerar aqui a mente, por aquilo que está aqui na mente, pelos seus sonhos, pelos seus projetos. Então elas vivem a partir daquilo que está fundamentado nas expectativas que elas geraram. Tem gente, por exemplo, que anda segundo a visão do coração, dos sentimentos, das emoções. Inclusive muitas pessoas estão em relacionamentos destrutivos, e você que olha de forma racional percebe que aquela pessoa está num relacionamento destrutivo, e aquela pessoa não consegue enxergar que ela está num relacionamento destrutivo, porque ela está olhando a partir do coração dela. Algum sentimento leva ela a ter uma visão diferente daquele que não tem o mesmo sentimento. Muitos pais pecam às vezes nessa área, quando deixam de corrigir os seus filhos, porque estão envolvidos emocionalmente em uma emoção talvez distorcida, que impede de corrigir o filho, porque estão olhando com o coração. Então tem gente que olha
pelas circunstâncias, gente que olha pelos sonhos e projetos, gente que olha pelo coração, pelas emoções, pela alma, gente que olha pela carne. E eu não posso excluir isso, porque a Bíblia fala sobre a natureza carnal. E tem hora que você olha para algumas realidades, principalmente realidades fundamentadas à infidelidade, que você fala como essa pessoa, ela foi infiel, tendo uma vida bem-sucedida, uma família abençoada, como essa pessoa abriu mão para viver uma infidelidade, um adultério. E você vai ver que essa pessoa, possivelmente, ela olhou para a vida, para o momento, de forma carnal, fundamentando a sua vida nos prazeres da carne. Tem gente que olha pela circunstância, pelos projetos, sonhos, expectativas, coração, alma, carne, mas tem gente que olha de forma espiritual. E na Bíblia é apresentado para nós homens e mulheres que aprenderam a enxergar não pelas circunstâncias, não pelas suas expectativas, pelos seus sonhos, por aquilo que eles projetaram na sua mente. Eles aprenderam a não olhar pelas suas emoções, pela sua carnalidade, mas olhar de forma espiritual. E Estevão é um dos maiores exemplos disso, porque ele não está vivendo o melhor momento. Humanamente falando, tudo estava dando errado. Se você olhar para o contexto do texto, você vai perceber que Estevão estava preso injustamente, acusado falsamente, rejeitado pela sua própria nação, e estava prestes a ser morto, apedrejado. E preste bem atenção, Estevão sabia disso. Estevão não foi pego, de surpresa, não, ele sabia que esse era o modus operandi. Mas mesmo assim, naquele momento de maior sofrimento, ele teve uma visão maior da sua vida. E isso nos ensina uma verdade poderosa, porque o texto mostra para nós que os homens que mataram Estevão apedrejado, estavam cheios de raiva, a ponto de ranger os dentes. E o mesmo texto fala que o Estevão, que estava sendo apedrejado, ele estava cheio do Espírito Santo. Olha que interessante. De um lado, pessoas com raiva, rangendo os dentes, porque ouviram algo que havia confrontado o seu coração, a sua mente, a sua vida. E de um outro lado, está ali um homem cheio do Espírito Santo, colocando a sua vida diante daqueles que queriam matar. Então quem é cheio do Espírito Santo, não vive apenas com os olhos naturais, mas vive a partir de uma revelação que vem de Deus. Ser cheio do Espírito Santo não significa ausência de problemas, de lutas, de adversidades. Significa possuir uma presença capaz de ser maior na sua influência do que aquilo que eu estou enfrentando, do que aquilo que está tentando me matar, do que aquilo que está indo contra a minha vida. Ser cheio do Espírito Santo é permitir com que as adversidades não apaguem a revelação que eu tenho de Deus. Ei, querido, Jesus nunca prometeu uma caminhada sem lutas. Pelo contrário, para os seus discípulos ele vai dizer em João capítulo 16, verso número 33: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Preste bem atenção, a vida cristã, ela não elimina adversidades, mas ela muda a sua maneira de enfrentar as adversidades, de atravessar pelas adversidades. Eu estou falando de um homem que estava cheio do Espírito Santo, mas estava sendo levado para a morte.
Estevão foi escolhido para servir às mesas. Você lê isso no capítulo 6 de Atos. O Estevão aqui, ele era conhecido por 5 características. Era um homem cheio de fé, cheio do Espírito Santo, cheio de graça, cheio de poder, cheio de palavra. E quando ele se posiciona com uma pregação diante do Sinédrio, que era o local onde os religiosos estavam na sua época, ele fala, ele declara, ele prega, ele percorre toda a história de Israel. E sabe o que ele faz? Ele denuncia que aquele povo, eles estavam resistindo constantemente o Espírito Santo. Olha o que Estevão falou no verso 51 do capítulo 7. Verso 51 do capítulo 7, o Estevão fala assim: homens teimosos, incircuncisos de coração e de ouvidos, vocês sempre resistem ao Espírito Santo. Vocês fazem exatamente o mesmo que fizeram os seus pais. Ei, querido, preste bem atenção. A pregação de Estevão gerou ódio no coração daqueles homens. Gerou ódio. Hoje esse microfone aqui está com mau contato, abençoado, hein? Gerou ódio no coração daqueles homens. E isso mostra algo para nós, que nem sempre o nosso discurso, a nossa pregação, por mais verdadeira que seja, ela não vai gerar quebrantamento, arrependimento. Ela pode gerar ódio, raiva, ranger de dentes. Isso mostra, querido, que nem sempre a pregação da palavra de Deus vai impactar corações, vai levar corações ao quebrantamento. Por isso eu te pergunto, como você está reagindo à palavra que confronta? Como você está reagindo à palavra que vem tentar corrigir aquilo que você está fazendo de errado? Como você recebe essa palavra? E eu não estou falando só das pregações aqui não. Eu estou falando como cenários como aquele onde alguém que te ama vem e fala para você, tenta corrigir você, confronta você, revela para você a verdade, e você insiste em gerar ódio no seu coração, raiva. Ei, querido, como que você está recebendo as palavras que vem para corrigir você e tornar você a imagem e semelhança de Jesus? Porque essa mensagem que Estevão estava anunciando aqui provocou ódio no coração. Os líderes religiosos cerraram os dentes, mas o Estevão aqui, ele se enche do Espírito Santo. É interessante esse contraste. Enquanto uns olhavam e ouviam a palavra, e ao ouvir a palavra, eles tinham um olhar de ódio, de raiva, de ranger os dentes, outro estava anunciando a palavra cheio do Espírito Santo, vendo Jesus à direita de Deus Pai. Você precisa se perguntar como que você está reagindo à palavra de Deus, reagindo aos momentos de confronto, aos momentos de alinhamento, aos momentos onde a palavra fala e revela a verdade, os momentos onde a palavra fala, você está teimando, você está insistindo, você não está permitindo com que o Espírito acesse o seu coração. Ei, para de resistir ao Espírito Santo. Como você está lidando com essa palavra? Como você está lidando? Mas eu não quero aqui falar sobre os religiosos, eu quero falar sobre Estevão. Porque Estevão, ele tem um olhar sobrenatural. E o segredo do texto está aqui. Antes dele falar que Estevão viu algo, ele fala que Estevão estava cheio do Espírito Santo. Antes dele concluir que Estevão estava vendo Jesus à direita de Deus Pai, a glória de Deus se manifestando, ele fala, esse homem era cheio do Espírito Santo.
Então o nosso olhar está linkado ao enchimento do Espírito Santo. Por isso a primeira verdade que eu extraio desse texto é que quem é cheio do Espírito Santo vê a glória de Deus acima das circunstâncias, acima das realidades deste mundo, acima daquilo que pode causar dor na minha vida. Ei, quem está cheio do Espírito Santo consegue ver a revelação de Deus. O Estevão está cheio do Espírito Santo e ele fita os olhos nos céus. Demora para tirar essa foto não, porque senão vai complicar aqui. Ele fita os olhos aos céus. E a Bíblia faz questão de dizer que ele estava cheio do Espírito Santo antes de dizer que ele viu alguma coisa. Sabe por quê, querido? Por quê? Porque o Espírito muda as nossas perspectivas. E literalmente nós podemos olhar que a perspectiva de Estevão era outra. Porque o Estevão que está vendo aqui também está tomando pedrada. As pedras estavam chegando, os acusadores estavam gritando, mas a atenção dele estava na glória de Deus. Deixa eu te falar algo aqui profeticamente: se você está cheio do Espírito Santo, pode vir pedrada, pode vir acusação, pode vir contra a tua vida, mas essa realidade não vai abalar você, porque os teus olhos não estão na pedra, os teus olhos não estão no grito da multidão, os teus olhos estão no Senhor. Ei, nós precisamos entender essa verdade. O Estevão aqui está preparado para morrer, mas o que não tira a atenção dele, o que não rouba a atenção dele, não são as pedras nem a gritaria. O que faz ele ficar fixo é a glória de Deus. E isso significa que Estevão tinha uma clareza do que ele estava vendo. Eu não estou falando que Estevão está negando a realidade, preste bem atenção, mas significa que uma realidade maior do que aquela, que os olhos naturais dele, que a capacidade intelectual dele podia raciocinar, estava fitando ele, sabe, tomando ele. Ele não nega. Inclusive o apóstolo Paulo em 2 Coríntios capítulo 4, verso número 17 e 18, põe para mim. Ele vai falar para nós a respeito disso que talvez Estevão viveu. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, na medida em que nós olhamos para as coisas que se veem, ou melhor, na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Talvez essa era a realidade de Estevão. Quando nós estamos cheios do Espírito Santo, a nossa visão deixa de ser horizontal e passa a ser vertical. Nós não olhamos simplesmente para os problemas, nós não olhamos simplesmente para aquilo que está diante dos nossos olhos. Nós conseguimos enxergar o Senhor, nós conseguimos ver a revelação de Deus, nós conseguimos ter uma espiritualidade capaz de suportar pedradas, capaz de suportar acusações. Nós conseguimos vencer através de uma espiritualidade que fita o olhar para Jesus e não tira dele. Ainda que a dor esteja chegando pela pedrada, ainda que a minha carne esteja gritando, mas eu tenho um olhar, e esse olhar não se compara à dor que está me causando essas pedras, não se compara ao grito da multidão. O meu olhar me satisfaz. Ei, querido, olhe para Deus. Há pessoas que vivem apenas olhando para os boletos, ou para as quantidades dos boletos, olhando para os diagnósticos, olhando para as crises familiares, ou crises da nação, olhando para as portas fechadas. Mas deixa eu te falar, quem vive apenas olhando para a terra perde esperança. Se você ligar o noticiário agora, não vai ministrar ao teu coração um encorajamento, não vai ministrar ao teu coração um ânimo, vai ministrar a você, querido, uma falta de esperança, vai roubar a sua esperança. Mas quem aprende a olhar a partir do Espírito Santo, olha para o céu e encontra a força para continuar. Por isso que a gente precisa olhar para Jesus.
A plenitude do Espírito não muda imediatamente as circunstâncias, e talvez nem mude, mas muda primeiro a nossa maneira de enxergar as circunstâncias. John Stott vai dizer o seguinte: o Espírito Santo não foi dado para tornar a vida fácil, mas para nos tornar os cristãos semelhantes a Jesus, discípulos semelhantes a Jesus. Entenda, o Espírito Santo está tornando você semelhante a Jesus, e nós precisamos nos dobrar a isso. Ei, quando a pedrada vem, para onde você está olhando? Quando os gritos da multidão tomam espaço na sua mente, aonde você fixa os seus olhos? O Estevão não parou de olhar para aquele que estava acima dele. Então entenda, você cheio do Espírito Santo, você vai contemplar a glória, e deixa eu te falar, você vai desprezar as circunstâncias, você vai desprezar aquilo que tenta roubar a sua esperança. O segundo ensino desse texto é que quem é cheio do Espírito Santo permanece firme diante das adversidades. O texto fala que enquanto Estevão contemplava Cristo, as pedras começaram a cair. E é importante observar que Deus não impediu o apedrejamento. Deus não impediu, Deus sustentou Estevão durante aquele apedrejamento. Às vezes nós esperamos que Deus nos tire da prova. Muitas vezes nós esperamos que Deus remova as pedras, cale a multidão, mas nem sempre isso vai acontecer. Tem hora que você precisa estar cheio dele, para suportar essas pedras. Pedro vai escrever para nós, em 1 de Pedro capítulo 4, verso número 12 ao 13, põe para mim por favor. Quando ele diz assim, 1 Pedro 12, ou melhor 4, do 12 ao 13, olha o que diz o texto: amados, não estranhem o fogo que surge no meio de vocês, destinado a pô-los à prova, como se alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo. Próximo. Pelo contrário, alegrem-se na medida em que são coparticipante dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação da sua glória, vocês se alegrem exultando. Pedro está falando: ei querido, não pense que sempre Deus irá remover o espinho, as pedras, que Deus irá tirar você ou não permitir que você entre no vale. Não, preste bem atenção. Você precisa estar satisfeito, porque você está sendo coparticipante do sofrimento de Cristo. E o próprio Jesus disse em João 15, 20: se eles perseguirem a mim, também vão perseguir vocês. Então a perseguição não vai significar para você uma ausência da presença de Deus. Às vezes a perseguição, ela confirma que você está seguindo a Cristo. As pedradas que você está tomando, às vezes confirma que você está seguindo a Cristo. Muitas situações e gritos aí fora confirmam que você está seguindo a Cristo. E deixa eu te falar, tem hora que você toma pedrada dentro da tua casa. Tem hora que a pedrada vem dentro de casa. Quando você abre a porta, toma na testa. Quem já tomou uma pedrada aqui? Eu já tomei uma. Pegou aqui, ó, jogando bola. Ei querido, preste bem atenção, tem hora que é dentro de casa. Agora nós precisamos entender que Estevão aqui, ele está fiel àquilo que ele estava contemplando, aquilo que ele tinha alcançado a partir da revelação de Cristo. O que eu estou falando para você nessa noite é que adversidade nenhuma pode fazer você ceder. As adversidades não pode fazer você ceder diante da revelação que você teve de Jesus. Você já teve uma revelação, Cristo já se manifestou para você, você já está cheio do Espírito Santo. Então permaneça fiel, mesmo diante das pedradas. Eu sei, pastor, a pedrada dói, eu sei que dói,
dói, o grito da multidão dói, ser acusado injustamente dói, ser levado diante daquela multidão dói, mas você, a partir da revelação que você teve de Jesus, você tem capacidade suficiente para suportar isso. Ei, Estevão tornou-se o primeiro mártir, justamente porque ele permaneceu fiel. Então ser cheio do Espírito Santo não significa nunca sofrer. A presença do Espírito Santo, querido, não vai eliminar pedras, vai fortalecer o nosso coração, que está sendo atingido por essas pedras. Então você precisa fortalecer o teu coração. Timothy Keller, ele diz o seguinte: Deus não prometeu um caminho sem tempestade, mas prometeu a sua presença em cada tempestade. Então preste bem atenção, cada pedrada que você toma, entenda, Jesus está com você. Você não está sozinho. Você não está sozinho. Eu termino falando para você, pode vir pessoal do louvor, que o terceiro ensino, terceira verdade desse texto, é que quem é cheio do Espírito, se parece com Jesus. Se fosse uma escola dominical agora, eu ia perguntar para você assim: qual é os versículos que mostram que Estevão era parecido com Jesus? Aí você ia olhar para o texto, 54, 55, 56. Você ia analisar o texto. Porque o Estevão, no último momento da sua vida, nos últimos momentos da sua vida, ele faz algumas orações que eu já ouvi isso em algum lugar. Verso 59, o Estevão, ele olha para os céus e fala: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Ei, Jesus disse isso: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Ei, querido, ele não está falando como um discurso qualquer, como um pregador qualquer. Ele está sendo apedrejado. Ele sabe que aquelas pedras não eram simplesmente para ferir ele. Ele sabe que aquelas pedras eram para a morte. Estevão olha para a revelação de Cristo e ele fala: Senhor, eu entrego o meu espírito nas tuas mãos. O verso de número 60, eu já ouvi isso, quando ele diz: Senhor, não lhes impute este pecado. Oh, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Aqui tocou de manhã, a segunda. Preste bem atenção. É Estevão aqui. São praticamente as mesmas palavras de Jesus na cruz. Então o Espírito Santo produz Cristo em nós, porque o que Estevão viveu a partir do verso de número 55 foi resultado do enchimento dele do Espírito. Então o Espírito Santo não são apenas dons espirituais. O Espírito Santo não é apenas poder. O Espírito Santo é caráter. O Espírito Santo é caráter. Estevão estava perdoando, sabe por quê, querido? Porque ele estava cheio do Espírito Santo. Porque esse Estevão estava sendo apedrejado, a pedra doía. Tem hora que o nosso corpo dói, mas doendo, Estevão fala assim: a dor não é maior do que a revelação que eu tenho de Cristo. A dor não é maior do que aquilo que está possuindo o meu coração. Eu estou cheio do Espírito Santo. Então, Pai, perdoa eles.
Enquanto Estevão está sendo injustiçado, massacrado, ele está intercedendo: Senhor, não impute sobre eles o pecado, não impute sobre eles o pecado. Isso só acontece com quem está cheio do Espírito Santo, querido. Por que tem muita gente que não consegue perdoar? Porque não está cheio do Espírito Santo. Porque a pedra dói mais do que o prazer de estar cheio do Espírito Santo. Está doendo. Está doendo. Deixa eu te falar. Não foi à toa que Paulo escreveu aos Efésios: sede imitadores de Deus como filhos amados. Não é à toa que Paulo aos Gálatas, no capítulo 5, verso número 22 em diante, ele vai descrever os elementos do fruto do Espírito. Querido, o maior milagre não foi Estevão enxergar o céu e ver Jesus à direita de Deus Pai. O maior milagre foi ele agir como Cristo enquanto estava sendo ferido na terra. Deixa eu te falar, ei, o Senhor está nos chamando para um tempo de sermos cheios do Espírito Santo. Mas o que vai revelar isso não vai ser os dons espirituais, não vai ser a sua língua espiritual, não vai ser a revelação, não vai ser o poder, vai ser seu caráter. As pessoas vão falar assim: como pode essa pessoa perdoar? É porque ela está cheia do Espírito Santo. Como pode essa pessoa agir assim e agir assim? É porque ela foi cheia do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo, querido, é responder a maneira sobrenatural em situações naturais. É amar quando todos me odeiam. É perdoar quando todos desejam vingança. É continuar sendo fiel quando todos me abandonaram. Olha aqui para mim, porque está tudo em paz. Ei, entenda isso. Entenda isso. Não há como viver a realidade de Cristo se não estivermos cheios do Espírito Santo. O Espírito Santo forma Cristo em nós. Antes de nos usar através dele, ele forma Cristo em nós. Ei, a multidão via um homem derrotado, mas Estevão está vendo o Rei glorificado. Deixa eu te falar uma coisa: mesmo diante das pedradas da vida, ei, Cristo ainda reina. Olha aqui para mim. Mesmo diante das acusações falsas, Cristo ainda reina. Mesmo quando a morte bate a sua porta, Cristo reina. Ele reina. Estevão estava vendo isso. O Rei dos Reis, ele está ali. A multidão enxerga a morte, Estevão contempla a eternidade. A diferença, querido, está em alguém que está cheio do Espírito Santo de Deus. Nós não precisamos de estratégias tecnológicas, recursos. Nós precisamos de mulheres e homens cheios da presença do Espírito Santo, capazes de olhar como Cristo, capazes de trazer e estabelecer o governo de Cristo. Talvez hoje você esteja enfrentando as suas próprias pedras, pedras que doem, machucam, ferem, perseguições, enfermidades, crise familiar, lutas emocionais, desafios do seu trabalho. Deixa eu te falar, a promessa de Deus não está em remover essas adversidades, mas a presença que sustenta você em meio a elas. Por isso que o apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 8, verso número 18: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada a nós. Deixa eu te falar, a glória que é revelada a você todos os dias, quando você abre os seus olhos e olha para o céu, essa glória, ela é maior do que o sofrimento do tempo presente, ela é maior do que as pedradas, ela é maior do que as dores do seu corpo. Ela é maior do que a dor que você sente no teu coração. Ela é maior.
Hoje 2 perguntas nós precisamos responder. O que tem ocupado a nossa visão? Pedras, circunstâncias ou a glória de Deus? Você deseja viver uma vida cheia do Espírito Santo? Ou você quer seguir Cristo, mesmo que isso inclua enfrentar adversidades? Agora eu estou terminando mesmo. Quando nós estamos cheios do Espírito Santo, nós não negamos a realidade das lutas, das dores, mas nós descobrimos que existe uma realidade maior. Cristo reina, Ele está à direita de Deus Pai, e se Ele reina, Ele nos sustenta até o fim. Quem enche o coração com a presença de Deus, sempre encontrará coragem para enfrentar as adversidades e esperança para contemplar a glória que está por vir. Talvez a pedra é Cristo, talvez a multidão gritando é Cristo, alinhando o teu coração e revelando uma glória que é maior. Ei, o que nos cabe responder a essa mensagem é: Senhor, se é para ser cheio, faz transbordar. Porque em determinados momentos da minha vida eu falei: Senhor, a pedra é muito grande e ela machuca, e eu sei que ela vem para matar. Em determinados momentos da minha história eu falei: Senhor, o grito da multidão é muito alto. Esse grito quer fazer com que a tua voz seja menor no meu coração. Ei, querido, eu estou falando para você que um dia eu tive que falar: Senhor, me enche do teu Espírito, para eu suportar as pedras que vêm para me machucar, para me matar. Ei, Senhor, ei, me enche do teu Espírito, porque a multidão está gritando, querendo me matar. Rababachorecai, manachorecai. Ei, se coloque em pé onde você está aí. Me permita dar um tempo para o Espírito Santo. Ei, permita dar um tempo. Ramachuecaia. Permita dar um tempo. Não são os dons espirituais, não é o poder, mas é o caráter de Cristo sendo formado em nós.